Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Atos, no capítulo de número 19. E o título da mensagem é A Terceira Viagem Missionária de Paulo. Paulo prega o Evangelho em Éfeso. Tumulto excitado por Demétrio. Atos, capítulo 19, está escrito o seguinte: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Deus. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Vamos repetir esses 2 últimos versículos, né? Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Aleluia, Pai. E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos.
Aleluia, Pai. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. E assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata fazia nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que se fazem com as mãos. Não somente há um perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade. Unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônicos e companheiros de Paulo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Na viagem, né? Vamos repetir. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônicos companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Glória a Deus. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não subiam, porque por causa se tinha ajuntado. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Uns clamavam de uma maneira e outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa tinham se ajuntado. Ou seja, uma confusão tremenda, né? Estava ali no meio do fuzuê, mas nem sabia por quê, né? Estava ali na verdadeira expressão, né, que o brasileiro diz: Maria vai com as outras, né? Ali convidaram, vamos fazer um fuzuê aqui, entrou no meio, passou aquele comboio ali, não sabia o que estava acontecendo, aí entrou, foi no meio junto também, foi também participado porque deve né? Sem saber nem por que estava ali, né?
Então atiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios, né? Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Varões efésios, qual é o homem que não sabe a cidade dos Efésios? Qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ou seja, né, ele dizia, mostrando ali a multidão toda, que todo mundo sabia, todo mundo tinha conhecimento, sabia quem era ela, quem era o templo, né, o que ela representava para o povo, né, quer dizer, aplacando a multidão. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter, né? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes, nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa, mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules de que acusem uns aos outros, né? Ele clamava dizendo, né? Nós não temos nada a ver com isso, porque ela é tão grande, ele dizia, né? Que todo mundo sabe, quer dizer, nada vai fazer com que ela seja menor, né? Todo mundo sabe, conhece, venera, né? Isso ele dizia para eles, né? E dizia mais, né? Se Demétrio tem alguma coisa contra eles, é entre Demétrio e eles, né? Mas para isto há tribunais, há advogados, né? Há audiências, né? Há juiz que possa julgar isso de maneira de acordo com a Constituição, né? De acordo com a lei, né? Que eles sejam acusados e julgados na forma da lei, não através de tumultos, de linchamentos, porque com isso nós estamos agindo fora da lei. Não façam isso, tenham juízo. O que é isso? Né? Ele deu uma sacudida neles, usando de conhecimento e sabedoria, né? E ele disse mais, né? Mas se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. Ou seja, não teve nenhuma acusação, né? Não foi apresentada nenhuma queixa contra eles, né? Nenhum advogado formatou e apresentou acusação contra eles, né? Então, como é que corremos o risco de ser acusado de baderneiros, né? Corremos esse risco, né, de ser levado a juízo, ser julgados, né, por ajuntamentos inadequados, né? Podemos ser acusados por tudo isto, né? E deram ouvido, né, àquele escrivão que falou de forma ousada, sábia e ousada, né? E deram ouvido, né? É o que eu falo sempre. Em qualquer lugar que tem um ajuntamento de pessoas, né, em aglomeração, para qualquer tipo de comemoração, de concurso, qualquer coisa, tem que ter alguém ali que tenha autoridade, que tenha juízo, tenha conhecimento, né, para poder aplacar os ânimos, né, os ânimos acirrados ali, se acaso venha acontecer. Quase sempre acontece. Tem que ter alguém que tenha essa autoridade, conhecimento, sabedoria, entendimento, tenha juízo, né? E esse escrivão teve essa sabedoria e ajuda dessa forma e jogou água no fogo, ao invés de colocar lenha e gasolina, como a maioria fazem, né? Mas se alguma outra coisa demandais,
averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo ele dito isso, despediu o ajuntamento. Ou seja, caso isso aconteça de sermos acusados, vamos justificar como? Cadê a acusação? Cadê a petição que foi feita? Qual advogado que apresentou a nossa causa? Falou com sabedoria, com entendimento, e aplacou, jogou água no fogo, e acabou-se ali aquele acirramento de pessoal todo ali, os anos acirrados, E houve paz naquele momento em relação a Paulo, e os demais companheiros que ali estavam juntamente de Paulo, E aqui a meditação das referências fala, irmãos, Éfeso, Atos 19, primeiro está escrito, Éfeso, alguns discípulos. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esses discípulos de Éfeso eram cristãos, ou discípulos de João Batista? Vamos repetir. Esses discípulos de Éfeso eram cristãos ou discípulos de João Batista? Ambas as hipóteses são possíveis. Primeiro, alguns acham que eram cristãos. Lucas o chama discípulos. Verso 1, palavra esta que ele comumente aplica aos cristãos. Se Lucas quisesse indicar que eram apenas discípulos de João Batista e não de Cristo, teria dito isto mais claramente. Paulo se dirige a eles como a crentes. Verso 2. O verbo crer é empregado cerca de 20 vezes em Atos, sem nenhum objeto direto. Em todos os demais casos, o contexto indica que o sentido é crer em Cristo de modo salvífico. Ver a nota que segue a esta. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Outros argumentam que os discípulos de Éfeso eram discípulos de João Batista, que ainda esperava a chegada do Messias. Depois de terem ouvido a respeito de Jesus da parte de Paulo, creram nele como o Cristo, predito nas Escrituras, e nasceram de novo pelo Espírito. Versos 4 e 5. Em qualquer das hipóteses, fica claro que foi somente depois de crerem, de serem batizados e receberem a imposição das mãos, é que foram cheios do Espírito Santo. Versos 4, versos 5 e 6. 19, Atos capítulo 19, versículo 2 está escrito:
recebestes vós já o Espírito Santo? Perguntou-lhes então, em que sois batizados? Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? Eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o Espírito de arrependimento, batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. A pergunta de Paulo nesse contexto sugere enfaticamente que ele os tinha como cristão verdadeiramente convertido, mas que ainda não tinham recebido a plenitude do Espírito Santo. A pergunta de Paulo nesse contexto refere-se ao batismo no Espírito Santo como revestimento de poder e capacitação para o serviço, da mesma forma que ocorreu aos apóstolos no Pentecoste. Confira Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 2, versículos 4. Ela não pode referir-se à presença do Espírito Santo habitando no crente, porque sabia claramente que todos os crentes têm o Espírito habitando neles desde o primeiro momento da conversão e da regeneração. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos repetir esse versículo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A pergunta de Paulo nesse contexto refere-se ao batismo no Espírito Santo, como revestimento de poder. Porque Paulo perguntou para eles, em que sois batizados então? E capacitação para o serviço da mesma forma que ocorreu aos apóstolos no Pentecoste. Confira Atos 1, versículo 8. Atos 2, versículo 4. Ela não pode referir-se à presença do Espírito Santo habitando no crente, porque Paulo sabia claramente que todos os crentes têm o Espírito habitando neles desde o primeiro momento da conversão e da regeneração. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Terceiro, a tradução literal da pergunta de Paulo é: tendo crido, recebestes o Espírito Santo. Tendo crido, grego, piteusantes, de piteuso, de piteu, que é o particípio ariosto de normalmente ainda ação anterior à ação do verbo principal. Neste caso, receber. Por isso é possível traduzir assim: recebeste já o Espírito Santo depois que crestes? Isso concorda plenamente com o contexto do trecho, pois foi exatamente isto que aconteceu aos crentes de Éfeso. Já tinham crido em Cristo antes de Paulo conhecê-los. Versos 1 e 2. Passaram então a ouvir a Paulo e crer em todas as suas demais mensagens que lhes deu a respeito de Cristo e do Espírito Santo. Versos 4. A seguir, Paulo aceitou a fé
em Cristo desses Efésios, como genuína e adequada, pois os batizou em nome do Senhor Jesus. Verso 5. Foi somente então, depois que creram e serem batizados em água, que Paulo lhes impôs as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo. Verso 6. Houve, portanto, um intervalo de tempo entre o ato de crerem em Cristo e a vinda do Espírito Santo, enchendo-os de poder. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A pergunta de Paulo nesse contexto indica que ele achava plenamente possível crer em Cristo sem experimentar o batismo no Espírito Santo. Esse trecho é fundamental por demonstrar que uma pessoa pode ser crente sem ter a plenitude do Espírito Santo. Ver o estudo, o batismo no Espírito Santo. Página 1627. Atos 19, capítulo 2. Nem ainda ouvimos. A resposta dos crentes efésios à pergunta de Paulo não significa que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Certamente conheciam os ensinos do Antigo Testamento a respeito do Espírito. E com certeza tinham ouvido a mensagem de João Batista a respeito do batismo no Espírito Santo, que Cristo traria. Lucas, capítulo 3, versículo 16. O que ainda não tinham ouvido era que o Espírito já estava sendo derramado sobre os crentes. Página 1000, capítulo 1, versículo 5 ao 8. Porque o batismo no Espírito Santo, irmãos, não era comum, né? Não era uma coisa conhecida de ninguém. Né? Ninguém ainda sabia como era o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo vinha sendo, sim, na Escritura todinha, desde o princípio fala no Espírito Santo, né? Porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo só ocorre em pessoas crentes, já batizadas nas águas. Eu tenho falado isso, né? E às vezes um ou outro irmão, né, jovem, né, recebe o batismo antes de ser batizado nas águas. Mas não é normal, né? Não é coisa normal, não. É como assim como tem crianças, né, na escola, aquelas crianças superdotadas, né? E também acontece de alguns jovens, né? Jovens extremamente dedicados à palavra de Deus, à obra de Deus, obediente, assim, de forma que chega a impressionar os colegas, né? Esse tipo de jovem ocorre um ou outro ser batizado antes de receber o batismo nas águas, mas ele já está na presença de Deus. São jovens que foram criados, como diz um amigo meu, muito querido, né, também pastor, ele fala, meus filhos foram criados embaixo do banco da igreja, né? Então, esse tipo de jovem pode sim receber o batismo antes de descer as águas, porque ele está na igreja o tempo todo já ali, louvando e glorificando e cultuando a Deus junto com os irmãos, ali buscando e tendo santificação de corpo, alma e espírito, né? Ali já há muitos anos, né? Uma criança, o batismo normalmente, né? As igrejas que batizam mais cedo batizam com 12 anos, né? E eu estou falando de jovens batizados após os 18. É desse tipo de jovem que eu estou falando, porque foi assim que eu fui ensinado, foi assim que eu aprendi, né? O jovem só deve ser batizado após ter completado 18 anos. Antes não devem, porque ele ainda não sabe o que quer. O risco de batizar uma criança com 12 anos, né, que é um adolescente ainda, e quando ele chegar aos 18 já está desviado, é muito grande. É muito grande. Porque ele começa,
vê as coisas que os amigos, que os colegas fazem e pratica fora da igreja, e ele tem desejo de fazer as mesmas coisas. Então, esse batismo corre o risco de ser perdido, né? Então, é necessário que tenhamos consciência disso e não batizarmos jovens com menos de 18 anos, né? Segura ele na igreja, dá todo tipo de oportunidade. Ele, inclusive, pode fazer todas as obras que fazem os já batizados, né? Se ele for um jovem inteiramente dedicado na igreja, um jovem que tem o tempo todo, né? Acabou o tempo dele de trabalho e de escola, de estudo, ele está na igreja. E ali você vê que ele é um crente, um verdadeiro crente de corpo, alma e espírito, né? Então, esse jovem pode receber tanto o batismo no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas, como também pode fazer a obra de Deus junto com os jovens, ser participante do grupo de jovens, né? Participar de todos os eventos que o grupo de jovens participa, esse jovem também pode, né? Desde que ele esteja rigorosamente enquadrado como verdadeiro crente, né? E quem sabe disso aí, quem consegue ver esse discernimento, é o pastor da igreja, ele é o anjo da igreja, né? Ele conhece todos os jovens da sua igreja, é ele quem dá as oportunidades, é ele quem fiscaliza, né? Não tem ninguém para... É ele mesmo, a responsabilidade é do pastor. Então, pode haver um ou outro jovem batizado, sim, com o Espírito Santo, antes de ser batizado nas águas, mas no geral, comumente não é assim, é depois do batismo nas águas. E assim, Paulo entendia perfeitamente esses irmãos crentes lá da cidade de Éfeso, que poderia ter sido já assim... Já eram crentes, sim, né? Já eram crentes batizados, né? E assim Paulo cria que assim fosse dessa forma, e Paulo aceitou dar sequência, que já eram crentes, e aceitou dar sequência no cumprimento de toda a justiça, e na mesma hora, após o batismo, eles receberam já também o batismo no Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém!